Meus queridos irmãos, vocês internautas, que estão sempre nos acompanhando pelas nossas redes sociais, eu quero com muita alegria nessa manhã de domingo saudar a cada um de vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor e que Cristo Jesus continue sendo todos os dias o Senhor das vossas casas. Estamos aqui nesta abençoada manhã de domingo para dar continuidade dessa feita, a última lição desse trimestre. Lição essa que a gente estudou sobre a igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração inicial, dando início a essa síntese da nossa EBD, e após a oração vamos louvar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai amado, Jesus querido, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos na tua casa nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a condição de levantar, de acordar, de estar, meu Pai, nos locomovendo, de estarmos vendo, ouvindo e falando. Esse privilégio, Senhor, vem de Ti para as nossas vidas. Eu te apresento cada membro, cada congregado que faz parte desta querida congregação de Parque das Jaqueiras. Que o Senhor continue abençoando o teu povo de uma forma extraordinária. Eu te peço pelos nossos familiares, eu te peço pelos aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão precisando de uma visitação, que estão precisando de uma cura, que estão precisando de saúde. Pai, o Senhor é o Deus que sara, e nós acreditamos na eficácia do teu poder. Nós, Pai, acreditamos nos milagres, nos prodígios, nas maravilhas, num Deus que nunca falha, num Deus que não perde batalha, num Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nesta manhã, Pai, abençoa esse trabalho, abençoa o presbítero João Maria, que terá a rica oportunidade de ministrar esse ensino tão valioso para as nossas vidas. Abençoa o irmão Bruno, que aqui está, meu Pai, cuidando de todo esse equipamento de som. Abençoa, Senhor, de um modo geral, aqueles que estão aqui nos bastidores, trabalhando, meu Pai, em prol do teu reino, em prol do benefício da tua casa. Tudo isso eu te peço e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Na batalha contra o mal, meu irmão, minha irmã, meu amigo, seja valente, porque a luta ela é tremenda, mas aquele que está comigo e com você nos garante a vitória. E nessa manhã nós vamos estudar sobre esta batalha espiritual, sobre as armas que nos são fornecidas e como utilizá-las no nosso dia a dia. Porque a nossa luta não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Lição de número 13, do dia 28 de junho de 2020. A última lição deste trimestre tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O texto áureo nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Efésios capítulo de número 6, verso de número 11. A verdade prática ou a verdade a ser praticada, o uso da armadura de Deus, assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos da nossa lição, que são 3, o primeiro é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo é apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro é saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Sublinhe isso aí na sua lição, anote na sua Bíblia que essas armas são indispensáveis enquanto nós estivermos aqui nesta terra para batalhar contra essa batalha que é tão ferrenha, tão árdua, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo à igreja aos Efésios. Se você tem a sua lição, nos acompanhe. Se você não tem a sua lição, lhe convido por gentileza a abrir o exemplar da sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10 ao número 20. Convido os irmãos que estão aqui na minha retaguarda para ficar de pé. E você aí na sua casa, no seu local de trabalho, talvez no transporte, indo para o seu trabalho, se ligue com os céus e vamos com muita reverência ler a palavra do Senhor nesta manhã. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério da evangelização, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, e eu digo amém. Glórias a Deus. Que lição extraordinária, que vai falar da batalha, que vai falar da luta, e que vai falar das armadilhas, ou então das arapucas, que Satanás tenta de todas as formas lançar para me destruir, para destruir você. Mas nessa manhã o Espírito Santo vai nos dar estratégia, vai nos dar, louvado seja o nome do Senhor, condição de aprendermos como podemos vencer esta guerra, essa batalha, sendo valente enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Já vamos orar, apresentar o nosso presbítero João Maria, que será o canal, o elo entre nós e Deus nesta manhã, e com toda certeza o Espírito Santo já encheu o seu coração, já se preparou, que é um homem que tem subsídio, base bíblica, que busca a Deus, e quem busca a Deus em oração, lê a palavra, o Espírito Santo dá estratégia, nos capacita, nos aperfeiçoa para fazer esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai maravilhoso, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecidos pela leitura, Senhor, que o Senhor nos dá nesta manhã, que ela vem como refrigério à nossa alma que é sedenta para estar na presença e para ouvir a voz do Deus vivo. Neste momento eu quero te apresentar o presbítero João Maria, que terá o privilégio, eu digo assim, de encerrar esse trimestre tão maravilhoso, onde nós estudamos sobre a carta de Paulo aos Efésios, a igreja eleita. Usa ele, Senhor, nas tuas mãos neste momento, capacita-o como o Senhor tem capacitado, dá a ele toda a instrumentalidade que vem do céu, dá discernimento, dá sabedoria, dá graça, aleluia, para que ele possa, na dependência do teu Espírito Santo, porque somos dependentes de ti. Não adianta, Senhor, diploma, não adianta, Senhor, um grau muito alto eclesiástico, se nós não reconhecermos que somos dependentes de Ti. É o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos capacita, porque Tiago diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Nesta manhã abençoa os que estão em casa, Senhor, que vão ouvir, que vão aprender a Tua palavra. Nos abençoa aqui para que possamos também absorver todos os ensinamentos que serão emanados, Senhor, nesta manhã, e possamos colocar em prática. Toma teu filho nas tuas mãos, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Presbítero João Maria, na ministração da lição nesta manhã. Glória a Jesus. Deus saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Como esse microfone vai ser para ministrar, eu vou tirar a máscara aqui 1 minuto para que nós possamos ministrar esta lição. Glória a Deus, prazerosa. Glória a Deus, você internauta, você que está acompanhando essa escola bíblica dominical na manhã do dia 28
de junho do ano de 2020. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, hoje é o dia do encerramento desta tão maravilhosa lição, que é o nosso trimestre de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. A lição é esta, glória a Deus. Bruno, dá para ver direitinho? A lição é essa, que tem como título, glória a Deus, que tem como título, glória a Jesus. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Hoje nós estamos encerrando esta lição, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E esta lição, ela é repleta de muitos ensinamentos. 13 lições conclui esta lição. 13 aulas maravilhosas. A qual a primeira, glória a Deus, ela tem como ilustração, glória a Deus, a carta aos Efésios, saudações destinatários do apóstolo Paulo. A segunda lição, ela fala sobre a sublimidade da bênção espiritual em Cristo. Glória a Deus. A terceira lição, que foi também no dia 19 de abril, ela tem como título a eleição e predestinação. Uma ótima lição aplicada pelo diácono Ângelo Robert. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tirado muitas dúvidas de muitos que assistem, como muitos de nós que estão presentes também. O subsídio foi muito bom, muito prazeroso. A quarta lição, a quinta, foi libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Uma lição bem didática e relacionada aos dias de hoje, ela é bem aproveitosa, louvado seja o nome do Senhor. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A quinta, a sexta é a condição dos gentios sem Cristo. Esta lição, eu recordo muito bem, se eu não me engano foi eu que dei essa lição. E a situação do gentio sem Cristo não era muito boa. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia e com tão grande amor com quem nos amou, Ele abriu a porta da salvação, dando direito a todos aqueles que nele crê, o direito à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A sétima lição é Cristo, é a nossa reconciliação com Deus. Foi Ele quem uniu na cruz, glória a Deus, nós com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, ele vai dizer que Ele é o caminho, Ele também é a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A oitava, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E esta lição, a lição de número 8, essa aqui eu tenho certeza que foi eu, juntamente com o pastor, que demos essa lição, glória a Deus. E quando a gente fala em edificação, em edifício, louvado seja o nome do Senhor, eu aprendi, pastor, naquela lição, que um edifício bem ajustado, ele tende a crescer, louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos também que os arqueólogos, aquelas pessoas que faz escarvações procurando antiguidade, algum relato, e eu vi nesta lição que eles escavaram o templo em Jerusalém, e uma pedra do alicerce que eles encontraram de esquina, ela tinha 12 metros de extensão, mostrando que Jesus é a pedra angular de esquina, louvado, o alicerce para a minha e a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. A nona lição fala sobre o ministério da unidade revelada, louvado seja o nome do Senhor. O ministério da unidade revelada. E quando eu olho aqui essa situação, eu estou dando um panorama bem ligeirinho em toda esta lição. Em cada lição eu tiro uma palavra ou tiro um exemplo para nos trazer. E quando nós chegamos aqui na nona lição, no ministério da unidade revelada, eu não sei se dá para os irmãos que estão em casa ver, mas eu vejo aqui
todos de mão dada, louvado seja o nome do Senhor. Então esse ministério aqui, desta unidade da fé, é a igreja, louvado seja o nome do Senhor, que quando nós estamos todos juntos, glória a Deus, tudo anda, tudo dá mais certo, tudo acontece, porque o Senhor, Ele dizendo, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, em comunhão, louvado seja o nome do Senhor, aí Ele se faz presente. Esta lição foi uma lição das maiores lições, todas elas foram boas, mas essa aqui que fala sobre o ministério da unidade, que é a unidade da igreja, louvado seja o nome do Senhor, essa aqui foi uma das lições também maravilhosas. Na lição de número 10, nós vamos entrar aqui exatamente falando sobre a intercessão pelos Efésios, louvado seja o nome do Senhor. A intercessão de Paulo, líder da igreja, pelo seu liderado, a igreja do Senhor, glória a Deus. E esta lição, ela é muito maravilhosa, porque eu vou mostrar aqui o tema da lição. Você que tem lição, você sabe, mas aquele que não tem, a intercessão pelos Efésios, louvado seja o nome do Senhor. E esse é o nosso papel como igreja, louvado seja o nome do Senhor, de interceder um pelos outros, de orar, de buscar, de apresentar a Deus aquele que não conhece a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, no dia 7 de junho, nesse mês, nós estudamos essa lição, e eu e você sabemos o valor que tem uma oração, e eu e você sabe o valor qual é o da intercessão. Quantas das vezes nós estamos em nossos lares, hoje nós estamos na igreja mesmo, quando a igreja estava funcionando, e hoje está bem pertinho de voltar a funcionar, abriu as portas do templo, louvado seja o nome do Senhor. De vez em quando chega um bilhetinho: pastor, ore por mim. Pastor, ore pela minha família. Pastor, faça uma oração por fulano que está enfermo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a pessoa que manda o bilhetinho, muitas das vezes não pode chegar porque está enfermo, ou está passando uma situação um pouco difícil, mas essa pessoa que manda esse pedido de socorro, ele acredita nesta lição que diz aqui, o poder e a intercessão, louvado seja o nome do Senhor, a oração intercessória. Ela sabe que ela pode orar e Deus fazer, mas ela acredita que na intercessão Deus também trabalha, louvado seja o nome do Senhor. Na lição de número 11, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui direitinho. A gente fala sobre os atributos da unidade da fé. Aí ele numera 3, os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Eu aprendi, meu pastor, esse último atributo, o pastor Antônio Carlos de Lima, pastor presidente da IADN, aqui do Nordeste, é o representante nosso do Nordeste e também da Paraíba, o pastor presidente da Paraíba. E ele fez uma colocação numa escola bíblica de obreiro lá em São Gonçalo. Ele veio para ministrar um dia antes do encerramento, e ele falou sobre esse atributo, longanimidade. E ele colocou um exemplo tão prático que eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Ele disse que longânimo é aquele que tem um pavio bem longo, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele demora, ele tem muita paciência para que as coisas venham tirar ele da paz. E ele disse, e quando o pavio ficar curtinho, aí dá para amarrar um novo pavio mais longo ainda, louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendi, louvado seja o nome do Senhor, naquele dia, que esse atributo todo crente ele deve ter, louvado seja o nome do Senhor. É claro que Jesus tinha um servo, Jesus tinha um apóstolo, que qualquer coisinha ele queria cortar a orelha. É verdade, porque a natureza humana, ela é difícil de controlar. Mas que nós usarmos esses frutos, aqui, 3 atributos da fé: humildade, mansidão e longanimidade. E com esses 3 atributos, o cristão ele vai muito longe, louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 12, louvado seja o nome do Senhor. E é a lição que o nosso irmão Ângelo Robert apresentou domingo passado, dia 21 de junho de 2020. E essa daqui, com certeza,
é uma das melhores lições, e eu vou aproximar bem pertinho, para que você que esteja em casa, quando você vê, você vai ter uma lembrança. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema dessa lição é a conduta do crente em relação à família. E nós sabemos, pastor, que a família, glória a Deus, vem antes da igreja. Foi criada ainda no jardim, louvado seja o nome do Senhor. E é uma das instituições mais perseguidas pelo inimigo de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que quando o homem estava no jardim, ele e os animais e cultivando a terra, o inimigo ele não se manifestou. Mas quando o Senhor trouxe uma disjuntora para ali formar uma família, aí o inimigo de nossas almas se levantou para querer atrapalhar. Mas eu digo a você, meus amados irmãos, você chefe de família, você pai de família, você mãe de família, glória a Deus, essa instituição aqui chamada família, ela é indissolúvel. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Que nós venhamos cada dia fazer uma oração pela nossa família, para que Deus esteja sempre no controle. Louvado seja o nome do Senhor. E nós entramos agora na 13. Aqui vai encerrar louvado seja o nome, a batalha espiritual e as armas do crente. Eu vou dar aqui, pedir para o irmão dar um zoom. Glória a Deus. A lição é esta, que nós vamos agora trazer aqui em foco, que é a do encerramento. Glória a Deus. Em poucos minutos nós demos um panorama, uma pincelada em todas as lições. Mas agora nós vamos entrar aqui direto no nosso objetivo, que é essa lição. Glória a Deus. Lembrando, a batalha espiritual e as armas do crente. A gente sempre vai estar em batalha. Glória a Deus. Dormindo, acordado, vamos estar sempre em batalha. Mas o que eu acho interessante é que hoje vamos trazer a memória que a batalha, ela é espiritual, glória a Deus, e que nós temos, louvado seja o nome do Senhor, armas para esta milícia. Louvado seja o nome do Senhor. Introdução. Glória a Deus. Eu vou entrar no tópico 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. A preparação. Glória a Deus. E nós sabemos, eu e você que está nos assistindo, que para toda a batalha ninguém vai despreparado. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai despreparado. Porque a batalha nós já sabemos, a batalha não é diversão, batalha é luta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós cristãos, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós sabemos que sempre vai existir esse tipo de coisa. A batalha espiritual no campo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, espiritual sempre ela vai estar, por mais que eu e você não consiga observar, mas o inimigo de nossas almas ele está sempre trabalhando. Os seus arquitetos estão sempre trabalhando. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 34, versículo 7. Esse aqui é um versículo que ela deixa eu e você bem assegurado. Ele vai dizer assim, Salmo 34, versículo 7, vai dizer que o anjo do Senhor, glória a Deus, ele acampa-se. Ele não está de passagem, ele acampa-se ao redor daquele que teme a Deus e livra. Então eu quero trazer só nesse tópico de número 1. Você consegue mensurar essa situação? Quantos livramentos o anjo do Senhor já tem te dado? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma lição, mas também serve como aqui uma palavra aqui para que nós venhamos analisar, ver. Quantos livramentos o anjo do Senhor tem nos dado? Quanto livramento a intercessão da igreja tem livrado você? Então, no campo espiritual nós temos várias armas, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro subtópico deste tópico número 1, que é o preparo espiritual do crente para a batalha, ele está dividido em 2 subtópicos, e o primeiro fala sobre fortalecidos no poder do Senhor. Glória a Deus. E quando eu olho, pastor, se eu não me engano é João no capítulo, eu acho que é o 15,
vai ter uma palavra bem bonitinha lá, dizendo assim: sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. João 15:5, né? Sem mim, nada podereis fazer. Então, olha, quando você e eu temos um livramento desse na área espiritual, eu não quero dizer que eu e você com Jesus, nós não vamos passar aperreio, vamos passar aflições. No mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo. Mas aqui, ó, fortalecido no seu poder. O poder não é meu nem é seu, mas o poder vem do Senhor. E ele reparte conosco também, louvado seja o nome do Senhor. Quando João Batista disse aquela palavra, pastor, eu vi que o homem também ele tem capacidade de, junto com Cristo, fazer algo. Quando ele diz, aquele que vem após mim é mais. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então ele demonstra que o Senhor é infinitamente mais poderoso. Mas eu e você podemos fazer, eu e você podemos bombardear o inferno. Louvado seja o nome do Senhor, através da intercessão e da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Fortalecido no poder do Senhor. É Ele que nos fortalece. Glória a Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá a ousadia, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, louvado seja o nome do Senhor. E o 2 fala sobre o que? Vigilantes em toda oração e súplica. Então, uma vez fortalecido, aí está aqui apresentando uma arma que eu e você temos, que é poderosíssima, louvado seja o nome do Senhor, que é vigilante. Agora vamos em quê? Em oração. A Bíblia diz, irmão, e eu acho bem interessante, que bem que poderia ser orar primeiro e vigiar, mas escrito está, vigiai e orai para não cair em tentação. A vigilância ela é muito especial. A oração também é. Glória a Deus. E ela andando junta, aí é que é uma arma poderosa. E ele está dizendo aqui, com toda oração e súplica. E a oração ela nunca pode faltar. Porque quando a oração falta, aí começam as coisas a dar errado. Aqui, vamos entrar aqui. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã, permeada pela prática da oração. Prática. É algo que é repetitivo, é algo que é costumeiro, louvado seja o nome do Senhor. Então a vida cristã ela tem que ser permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do diabo. Vigiemos em oração e súplica. O apóstolo aqui está dizendo para a igreja vigiar na oração e súplica. Eu aqui nesse momento estou dizendo que nós hoje cristãos do século presente devemos continuar na oração e na súplica. O tópico 1 já se foi. Fortalecidos no poder do Senhor e vigilante em oração e súplica. Vamos entrar agora no 2. E esse 2 é um do tópico de maior atuação no dia de hoje, que aí tem o tema dele é conhecendo o campo da batalha espiritual. Porque muitas das vezes, pastor, o ser humano ele sabe que está em batalha, mas não conhece o inimigo, não conhece o oponente, não sabe quais as armas do oponente, não sabe como é que o oponente funciona, como é que ele age.
louvado seja o nome do Senhor, e muitas das vezes é pego, louvado seja o nome do Senhor, e cai em muitas ciladas por não conhecer, louvado seja o nome do Senhor, as astutas ciladas do diabo. Eu vejo que ele, no capítulo 4 de Mateus, vai falar sobre a tentação de Jesus, e eu vejo ali no capítulo de número 4, meu pastor, uma das armas que o inimigo usa, e quando essa arma que ele usa funciona, deixa qualquer um desorientado, qualquer um fica desnorteado, louvado seja o nome do Senhor. E qual é essa arma, irmão João Maria? É a arma da dúvida. Quando ele consegue lançar a dúvida que entra no coração do homem, aí o homem perde ali o foco. Exemplo, e ele tentou nada mais, nada menos do que Jesus. E Jesus é conhecedor dele, porque eles viviam nos lugares celestiais no céu. Então, enquanto eles se encontraram na terra, o inimigo de nossas almas, ele fez uma pergunta a Jesus: se é tu o Filho de Deus? Se é. É claro que ele sabia que Jesus é o Filho de Deus, mas até com Jesus ele quis lançar e usou essa arma, chamada arma da dúvida. Se tu és o Filho de Deus, se tu és... Está entendendo? Então, quando o homem entra com é bombardeado com essa arma da dúvida, então ele não sabe mais se é salvo ou se não é. Ele não tem mais noção se é crente ou deixou de ser. Ele não sabe, com quase 4 meses que as igrejas parou, ele não sabe mais se está do lado de cá ou do lado de lá. Mas eu quero lhe dizer, glória a Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer, glória a Jesus, que nenhuma condenação há a quem está em Cristo Jesus. Independente de 2, 3 ou 4 meses a igreja não podemos atuar, mas eu e você continua sendo um soldado de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então o subtópico 1 vai falar as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Nós já sabemos, irmão, que esse é acusador. A Bíblia vai dar exatamente a ele um título chamado "E Pai da Mentira". Ele é prático nisso aí. Acusador, e na mentira é com ele mesmo. O subtópico 2 vai falar sobre o conflito contra o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está no tópico 2, dizendo conhecendo a batalha, o campo da batalha espiritual. O primeiro é conhecendo as astutas ciladas dele. O segundo agora é os conflitos contra os reinos das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Atualmente esse versículo é um versículo que todo dia funciona na vida do crente. Porque tem momentos que ninguém consegue usar pessoas para tirar a minha e a sua paz. E muitas das vezes nós não conseguimos observar que aquela pessoa está sendo usada porque não vigiou. E muitas das vezes a gente consegue mirar na pessoa e não conseguimos entender que, glória a Deus, a nossa carne não é contra a pessoa, mas sim contra quem está usando aquela pessoa ou aquelas pessoas. Então logo nós vimos, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele escreve esse versículo, ele observa que tinha muita dissensão na igreja.
Então ele vai escrever dizendo que, olha, observe, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os seres espirituais da maldade no lugar celestial. Invisível é a nossa luta. Então, eu e você que estamos aqui participando dessa aula, se você está passando por esse momento, não tem arma melhor do que o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas João Maria, mas aí o perdão funcionando, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Essa arma, ela é eficaz. Por que, irmão João Maria? Porque uma vez acontecendo o conflito e havendo realmente o perdão, não o perdão de palavras, mas o perdão de atitudes, dificilmente o conflito volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o perdão é mais uma arma que nós devemos utilizar, louvado seja o nome do Senhor, nos dias de hoje que está tão difícil, louvado seja o nome do Senhor, contra as astutas ciladas do diabo. A oração, ela vai ser sempre eficaz, não eficiente, mas eficaz, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. 3. As agências das potestades do ar. Paulo indica que as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestades, príncipe das trevas destes séculos e hoste espiritual da maldade, esses seres são caracterizados por 3 aspectos. 1. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. E muitas das vezes nós vimos nos dias de hoje, glória a Deus, não que nós devemos recuar, mas nós temos que marchar avante. Mas às vezes a gente vê nos dias de hoje, meu pastor, pessoas dizendo que faz isso, que faz aquilo, e dá chute na cara do diabo, e faz 1001 coisa. Só que ele tem milhares e milhares de anos de experiência. Conseguiu pegar Sansão, e se eu for começar a enumerar, enganou aquele que teve parte nos discípulos, que foi Judas Iscariotes. E se a gente for enumerar aqui, quantas pessoas que brincaram com as astutas ciladas do diabo e se deram mal. Agora, por que, irmão João Maria? De novo, João 15:5. Sem mim nada podereis fazer. E eu e você com Cristo, nós somos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essas coisas, quando eu vejo um cristão com esse negócio que eu dou chute na cara do diabo, sinceramente, eu analiso e vejo que ele não dá chute não. Mas se ele estiver com Jesus, se Jesus estiver com ele, se o Espírito Santo for na vida dele, uma oração, o diabo vai embora. Não precisa negócio de dar chute na cara de cão. Mas com uma oração, é o que Jesus diz. Jesus ensinou oração, não chute na cara do diabo, mas a oração. E a Bíblia diz bem claro que quem vai pisar na cabeça da serpente é ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você com Jesus somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos pular agora aqui para o tópico número 3 para encerrar. Glória a Deus. Já tá dando uma saudade. Uma lição boa como essa. Eu e você aprendendo que nós temos armadura, que nós temos as armas. Louvado seja o nome de Deus. Eu e você não está à toa. Eu e você estamos aqui cobertos pelas orações dos santos da igreja. Eu e você aqui estamos com a espada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você está cobertado com o capacete da salvação, com a espada que é a palavra de Deus, com o escudo da fé, alicerçado e vestido os pés no
no evangelho da preparação da paz. Eu e você estamos com a coraça da justiça, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você não está nessa guerra à toa não, louvado. E Jesus chamou a mim e a você com um propósito. Eu e você somos lutadores, somos guerreiros, soldados de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. O negócio aqui tá bom, tá passando de aula, como dizia um amigo meu aqui da nossa congregação, que aula não é pregação, mas o negócio é tão bom que parece ser, louvado seja o nome do Senhor. 3, as armas espirituais indispensáveis para o crente, as armas que todo crente deve ter, louvado seja o nome do Senhor. 1, a armadura completa de Deus, completa. Pastor, muitos querem ter só a espada, porque acha que a espada é a arma de ataque, tá? Arma de ataque, mas a espada também serve para defesa. Que quando nós vimos esses filmes que passa aí, que tem uma luta medieval, você observa que a espada serve para defender, por isso que existe aquela zoadinha plim plim, mas só que ela também serve para atacar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente a marcha contra a potestade do ar. Então, quem dá, glória a Deus, as armas da nossa milícia é Deus. Aquelas que nós usava lá quando nós estava no mundo, tudo isso ficou para trás e tudo se fez novo. Então Deus vai nos dar uma arma mais poderosa, louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos resistir. Eu quero lhe dizer que nós só podemos resistir o dia mau se nós tivermos com essa armadura, como já foi dito aqui, e com ela toda, louvado seja o nome do Senhor. 2, subtópico 2, as armas indispensáveis de defesa. Muita gente só quer lembrar da arma de ataque, louvado seja o nome do Senhor, mas a arma de defesa, ela é de fundamental importância, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vejamos aqui uma lista de armas espiritual disponíveis para o soldado do Senhor, glória a Deus. 1, cingidos vosso lombo com a verdade. Glória a Deus. A primeira arma indispensável para que o cristão tenha êxito na batalha espiritual é que ele tem que estar cingido com a verdade. Glória a Deus. E ela está aqui em primeiro, não é à toa não. Que não adianta o ser humano ter 1001, pastor, ter o conhecimento, pastor, saber latim, grego e aramaico, pastor, conhecer a Bíblia do começo ao fim, pastor, saber a hermenêutica, ter um esboço imprescindível, pastor, ele saber aqui, pastor, destrinchar aqui, ele ser mestre em divindade, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não tiver cingido com o seu lombo com a verdade, não adianta de nada, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou mostrar aqui, se eu não me engano, é capítulo 7 do Evangelho de Mateus, de que não adianta de nada. A Bíblia vai dizer no capítulo 7 de Mateus, eu não vou dizer o versículo porque eu posso ser que eu erre, mas eu vou dizer bem direitinho, vai dizer assim: naquele grande dia muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônio,
Mas, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha. Mas, Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos. Meu amigo, mas faltou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fez, irmão João Maria? Fez, é verdade, ele fez. Ele está dizendo aqui algo que é real. Mas só que estava faltando algo, estava faltando a verdade. Mas quer dizer que mesmo sem a verdade, pode ser que ele em nome de Jesus diga e aconteça. Pode, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, irmão João Maria, mas no dia da salvação ele vai ter uma situação meio dramática. Por quê? Porque naquele grande dia, quando ele começar a se justificar, aí o Senhor vai dizer: mas eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto, já o nosso irmão aqui, o teólogo Bruno, já disse. Mateus 7, versículo 21 ao 23. Quer ver outra passagem bíblica? Os apóstolos ficaram, pastor, meio assim, mas mestre, olha aqueles homens lá, expulsando o demônio no teu nome, mas não te segue. Em nome de Jesus, o nome de Jesus há poder, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí o Senhor diz: aquele que não é contra nós, é por nós, para fazer a obra, para pregar o evangelho, às vezes até fazendo certo, mas com a motivação errada. Pregando o evangelho de olho no cargo, mas não tem olho no céu, não tem olho na salvação. Muitas das vezes fazendo a obra de Deus, mas para ser visto, mas não ir para o céu. Muitas das vezes fazendo a obra de Deus com todo apreço, mas o foco não é para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo. E naquele grande dia, aí a Bíblia diz: já recebeu o galardão. É quando os homens vai e elogia e dizendo: ei, você é bom mesmo. Aí o galardão já recebeu, porque a glória ele não divide com ninguém. Então não vamos esquecer: sem mim nada podeis fazer. 2, as armaduras indispensáveis, cingidos os vossos lombos com a verdade. 2, o B, vestida a couraça da justiça. E justo, olha aqui, hoje é aula escola bíblica. Justo muitos confundem, pastor. Justo, muitos confundem achando que o justo é aquele que conhece a justiça. Até dava para passar. Muitos acham que o justo é aquele que conhece a justiça. Mas na realidade o justo é aquele que pratica a justiça. É totalmente diferente. Eu e você no dia de hoje achamos que conhecemos muita coisa, mas o justo não que conhece não. Justo é o que pratica a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você conhece realmente, só tem valor se eu e você praticar o que está nesse livro. Louvado seja o nome do Senhor. 3, o C vai dizer também: essas armas é indispensável ao cristão, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se nós não tiver calçado os nossos pés nessa preparação desse evangelho da paz, não vai valer muito. D, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é uma das armas que o cristão é indispensável ter. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, Hebreus 11:6, mais ou menos, heróis da fé, vai dizer que sem fé, é impossível. Irmão, impossível não é. Sem fé é difícil não. Sem fé é impossível. Então, essa é mais uma arma que é indispensável para o crente. Ele tem que ter a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão João Maria, nós podemos encontrar pessoas sem fé? Aí nós vamos encontrar muitas pessoas sem fé. Glória a Deus. Vamos encontrar. Mas se eu e você pregar esse evangelho do jeito que tem que ser pregado, aí a fé vai brotar no coração. Sabe por quê? Porque
Paulo escreveu a carta aos Romanos no capítulo 10, dizendo que se pregar o evangelho, a fé vem pelo ouvir, mas tem que ouvir algo de fundamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Só nasce a fé se for pela palavra. Glória a Deus. E para nós encerrar, glória a Deus, glória a Jesus, o capacete da salvação. Aleluia. Muitos que a gente encontramos quando vai evangelizar na rua, muitos perguntam uma pergunta interessante. Nesses dias de hoje é até mais difícil. Mas vocês falam tanto de salvação, mas você é salvo? Eles gostam de fazer essa pergunta. E vocês acham, aí começa a fazer indagação e tal. Mas eu quero lhe dizer, irmão, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma vez justificado, quando nós reconhecemos Ele como Salvador, nós herdamos de graça. Assim como aquele camarada na cruz lá, no dia da crucificação de Jesus. Ele creu e foi justificado pela fé quando ele creu em Jesus. E herdou gratuitamente a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Glória a Deus. Se fosse 2 ou 3 horas, aí eu digo a você, nós ainda estaria aqui entrando pela tarde. Mas chegamos ao fim de mais um trimestre. A lição, a igreja eleita, eu e você. A igreja eleita, glória a Deus, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus nos abençoe. Pastor Jailton Borges, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue nos abençoando. Fica com Deus, cada um de internautas que está assistindo. Muito obrigado por tudo. Glórias a Deus, que aula abençoada, que trimestre maravilhoso, onde apesar dos nossos templos fechados, mas nós continuamos a trabalhar e a buscar as coisas do reino. E eu creio, meu amado irmão internauta, que você aprendeu bem direitinho a receita desse bolo, que o preparo, ele é de fundamental importância para nós vencermos essa batalha. Eu quero tão somente acrescentar aqui, se temos ainda alguma coisa a acrescentar, depois de uma lição tão rica em detalhes, sobre aqui esse primeiro subtópico, que fala o preparo espiritual do crente para a batalha. E ele diz, fortalecidos no poder do Senhor. E ele nos remete aqui para Efésios 6:10, esse primeiro subtópico. E preste atenção que nada na Bíblia, presbítero João Maria, está escrito por acaso. Paulo faz questão de usar a expressão força nesse primeiro versículo 3 vezes, só no verso de número 10. Aqui existe um tripé. Ele diz, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Aqui tem um tripé, irmãos. E o que Paulo está querendo nos dizer com isso? Que quem nos dá essa habilidade, quem nos capacita para ter essa força, para guerrear e vencer essa batalha, é Jesus. Porque, como já disse aqui o presbítero João Maria por 2 ou 3 ocasiões, João 15:5, sem ele você não pode fazer absolutamente nada. Você pode até tentar, mas não vai conseguir.
Mas com Ele no seu barco, você vai, você consegue, você é vencedor. Porque não é você, é Ele que nos sustenta e diz: agora vai dar certo. Aleluia. E o comentarista ainda acrescenta aqui, presbítero João Maria, que dentro desse tripé, desse fortalecimento, que quem nos dá é o Senhor, nós precisamos estar fortalecidos por meio de 3 coisas. A primeira é a renovação da mente. Aleluia. E o que seria uma renovação? Trazer de volta aquela forma original. E sabe qual é a forma original? É aquela lá do princípio do Éden, onde o casal estava nu e não se constrangia. Mas quando comeu da árvore da vida ou do fruto proibido, aí se abriram os olhos e a mente que era pura começou a estar em estado de pecado, e pecado gera morte, e morte gera um distanciamento do homem para com Deus. A segunda coisa que ele acrescenta aqui é uma vida em santidade. É o oposto de uma vida em pecado. A vida em santidade é aquela vida que agrada a Deus. Aleluia. É aquela vida onde nós obedecemos a Deus e a sua palavra, porque hoje em dia tem muita coisa, tem muita heresia, tem muitos princípios errados, mas a palavra do Senhor ainda continua sendo uma bússola que nos orienta, e ela nos diz: não remova os marcos antigos. Se está escrito não remova porque queremos renovar, não, ser santo ao Senhor. E eu vou concluir com a última orientação desse tripé que o nosso comentarista aqui ele faz: ser cheio do Espírito Santo. Certa feita, um grande pastor, um homem de Deus, ele foi indagado por uma pessoa com a seguinte pergunta: pastor, você é cheio do Espírito Santo? Ele disse: sou. Ponto e vírgula. Mas tem um vazamento. Aleluia! Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Eu sou dependente de Deus. Tem vazamento, porque quando você reconhecer que tem vazamento, Bruno, é gerar comunhão entre mim e Deus. Que Deus me abençoe por esse trimestre rico, maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. E próximo domingo já estaremos aqui com um novo trimestre, seguindo a orientação da nossa casa publicadora CPAD, seguindo as orientações do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e também seguindo as orientações do nosso amado pastor presidente do campo eclesiástico aqui de Extremóis, pastor Edson de Oliveira. Próximo domingo nós estaremos estudando a lição de jovens que foi aplicada nesse trimestre, e os jovens estarão estudando a lição de adultos que também está sendo aplicada até o dia de hoje nesse trimestre. E a lição é essa aí. Foca aí, Bruno, por gentileza. A lição que nós vamos estudar a partir de domingo é essa. A lição de jovens, os adultos irão estudar, que tem como título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Essa lição é comentada pelo pastor Reinaldo Odilo, que é da nossa terra. Ele é o copastor do nosso pastor Martim Alves, da nossa IEADERN, do estado do Rio Grande do Norte. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, meus amados irmãos, internauta, amigos do Evangelho. Não esqueçam de ler a Bíblia, não esqueçam de buscar o Senhor, e saiba que a batalha é grande, é ferrenha, é árdua, mas é Deus que nos dá a vitória. Muito obrigado, presbítero João Maria.
por estar aqui conosco. Muito obrigado, irmão Bruno, por mais uma vez estar aqui nos dando esse suporte na mesa de áudio e som. E que Deus continue abençoando cada um de vocês ricamente. Vamos orar, concluindo esse trabalho com oração. E após a oração, o presbítero João Maria impetrará a bênção apostólica em nome de Jesus. E se dependesse de mim, eu passava aqui mais 1 hora aprendendo dessa lição tão maravilhosa em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que estás no céu. Graças te damos por tudo, graças te damos por mais uma missão cumprida, mais um trimestre concluído, que apesar de todas as dificuldades que nós estamos tendo, Pai, para realizar os trabalhos presenciais, o Senhor tem nos ajudado e nós concluímos esse trimestre, fazendo assim essa síntese da EBD online a cada domingo. Continua abençoando o diácono Ângelo Robert e o presbítero João Maria, que está sempre aqui conosco a cada domingo, fazendo esse revezamento para o engrandecimento do teu nome. Abençoa os irmãos que estão, o irmão Bruno, o irmão Jutsu, que são sempre aqui nos bastidores, nos dando, Senhor, condição de levar esse trabalho a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que está na sua casa, no seu local de trabalho, sempre cultuando e prestigiando, não a nós, mas a palavra de Deus e ao Deus da Bíblia. Meu Deus e meu Pai, nos dá um dia na tua presença, abençoa o teu povo, abençoa os nossos familiares, visita aqueles que estão hospitalizados, chega, Senhor, no nosso hospital aqui em Extremóis, quantas pessoas não estão internadas, em estado, Senhor, aleluia, de uma situação grave, difícil, mas a Bíblia diz que para o Senhor nada é impossível, e eu continuo crendo na vitória da tua igreja, na vitória daqueles que não conhecem a Jesus, para que um dia eles também possam desfrutar dessa alegria que nós desfrutamos por um dia ter aceitado o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e querido, que eu já te agradeço. Amém. Presbítero João Maria, nos impetrando a bênção apostólica. Meus amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Antes da bênção eu quero dizer um negócio para você, internauta. Que a salvação tira o homem do mundo e a santificação tira o mundo do homem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. E amém. E não esqueçam de ler a Bíblia Sagrada.